E o Hamas é um grupo fundamentalista, é um grupo radical. Allahu Akbar. Grupo terrorista Hezbollah. Allahu Akbar! O conflito entre israelenses e palestinos. Allahu Akbar. Ataques do Hamas contra Israel. Israel já realizou mais de 500 ataques aéreos. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Novos ataques israelenses. Parte de um prédio de 14 andares caiu por inteiro. Allahu Akbar. A briga entre Israel e Palestina não é uma briga entre árabes e israelenses, como falam na televisão, na internet, jornais, revistas e etc. Não é uma briga entre duas nações diferentes, e sim uma briga entre hebreus versus hebreus. Os palestinos são hebreus. E também temos que ficar bem cientes de que o Hamas não representa o povo palestino. O Hamas, e não o povo palestino, iniciou a guerra contra Israel. O Hamas é uma coisa e a população palestina é outra coisa. O Hamas é uma organização terrorista e o povo palestino são pessoas comuns que querem apenas ter suas rotinas comuns de volta. O nome Hamas quer dizer zelo, fervor, entusiasmo ou fanatismo. É um acrônimo que quer dizer Harakat al-Muqawamat al-Islamiyah. Traduzindo, Movimento de Resistência Islâmica. O Hamas é um grupo terrorista de orientação sunita. Os sunitas são ortodoxos, ou seja, leva a lei à risca. Esse termo vem de Sunna. Eles representam, preservam a tradição Sunna. Além de seguirem os preceitos da religião islâmica, segundo o Alcorão e a Sharia, eles também se baseiam suas crenças na Sunna, que é um livro que relata os feitos de Maomé. Para este grupo, a religião e o Estado deveriam ser uma força única. Eles pregam a teocracia. Já os xiitas são considerados mais tradicionais. Eles conservam mais as tradições do livro sagrado, que é o Alcorão, e seguem à risca as antigas interpretações do Alcorão e da Sharia. A Sharia é a lei islâmica. Para os xiitas, Maomé não é o último dos profetas. Para eles, há outros, como por exemplo, seu filho adotivo e genro, chamado Ali, e também os dois filhos de Ali, que são Hussan e Hossein, que foram martirizados. Como a paixão de Cristo é para o mundo cristão, assim é a morte de Ali e de seus filhos para os xiitas. O partido terrorista do Hamas, que na verdade também é uma organização criminosa, foi criado no ano de 1987 pelo Sheikh Ahmed Yassin e também por Abdel Aziz al-Rantisi e Mohamed Taha. Todos eles faziam parte da Irmandade Muçulmana, que é uma outra facção criminosa terrorista, na qual afirmava em uma carta de princípios do Hamas, publicado em 1988, que a terra da Palestina é uma terra islâmica. Temos que falar da Irmandade Muçulmana para sabermos como surgiu o Hamas. O nome Irmandade Muçulmana em árabe quer dizer Jamiat al-Ikhwa al-Muslimun. E esta irmandade, na verdade, é um grupo terrorista de orientação também sunita, que foi fundada no dia 22 de março de 1928 no Egito, que atua em cerca de 70 países e que pretende retomar os ensinamentos do Corão, rejeitando qualquer tipo de influência ocidental. Duas figuras exercem uma influência poderosa sobre o pensamento da Irmandade Muçulmana, que são o seu fundador, Hassan al-Banna, e o escritor Sayed Qutb. O grupo terrorista Irmandade Muçulmana é tão forte e influente
que inspirou a milícia dos talibãs e a rede terrorista da Al-Qaeda. Ao contrário de algumas outras facções palestinas, o Hamas recusa-se a dialogar com Israel. Em 1993, o Hamas se opôs aos Acordos de Oslo, que é um pacto de paz entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, que desistiu da resistência armada contra Israel, em troca de promessas de um Estado palestino independente ao lado de Israel. Os acordos também estabeleceram a autoridade palestina na Cisjordânia, ocupada por Israel. O nome Cisjordânia quer dizer do lado de cá do Rio Jordão. A Cisjordânia é a antiga Samaria, pois o rei de Israel, Omri, compra uma vasta região montanhosa de um homem riquíssimo chamado Semer. E o rei de Israel, Omri, dá o nome da região montanhosa de Samaria, em homenagem ao seu antigo proprietário. 1 Reis, capítulo 16, dos versículos 24 a 29. O rei Omri foi o pai do rei Acabe. O problema desta guerra entre israelenses e palestinos não é por causa dos palestinos em si, e sim por causa do grupo terrorista Hamas. O certo é eliminar esta célula de terror e não eliminar os cidadãos comuns, pois a guerra não é contra a população palestina, e sim contra o Hamas e seus partidários. Enfim, todas as células terroristas tinham que ser erradicadas. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Austrália e as nações da União Europeia classificam o Hamas como uma organização terrorista. Só que, infelizmente, o Brasil e nações como China, Rússia, Turquia, Irã, Noruega não adotam esta classificação. E nem a ONU classifica o Hamas como uma organização terrorista. Para taxar as Farc como organização terrorista. Por que o Brasil não faz? Porque o Brasil não faz porque a ONU não define dessa maneira. E como a ONU não define dessa maneira, nós também não definimos. E veja bem, a Farc hoje tem gente no governo, tem gente no parlamento, houve uma negociação que resolveu uma situação. Então há um ato bárbaro que foi muito criticado pelo governo, com os termos mais veementes, continua sendo, a resolução que a gente apresenta lá menciona que são ações terroristas, usa até uma palavra mais forte ainda na definição. Historicamente, o governo brasileiro só aceita classificar uma organização como sendo terrorista se ela for considerada pela Organização das Nações Unidas. Infelizmente, ainda nos dias de hoje, o mundo está repleto de grupos radicais terroristas, fundamentalistas, como os grupos terroristas islâmicos, os grupos terroristas comunistas de esquerda e grupos terroristas de direita. Os grupos terroristas islâmicos são o Hamas, claro que este é o assunto, a Irmandade Muçulmana, o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, Boko Haram, Hezbollah e etc. Os grupos terroristas comunistas de esquerda são Sendero Luminoso, do Peru, as Forças Revolucionárias da Colômbia, que são as Farc. Também na Colômbia, nós temos o Exército de Libertação Nacional. Na Nicarágua, nós temos a Frente Sandinista de Libertação Nacional da Nicarágua. E temos também o Movimento de Libertação Nacional, ou Tupamaros, no Uruguai. E temos vários tipos de organizações terroristas. E os grupos terroristas de direita são a Ku Klux Klan, os neonazistas ucranianos, a Aurora Dourada na Grécia, os skinheads, o movimento White Power, o neonazismo e etc. E todos estes grupos são ligados ao crime organizado. E aqui no Brasil, nós temos majoritariamente os partidos políticos de esquerda como PT, PSOL, PCdoB, o MST, a CUT, o Partido da Causa Operária, o PCO, CGT e etc., defendendo o Hamas. Eles não defendem o povo palestino, eles defendem o Hamas, que é um grupo radical, religioso, fundamentalista, fanático, terrorista. Viva Hamas! Viva Hamas!
Torne-se um membro do canal e ajude a divulgar o saber e o conhecimento. Por R$100 mensais, você terá um vasto material exclusivo e fará parte do clube de membros no canal do WhatsApp. Você vai receber materiais relevantes de história, política, geografia, geopolítica, filosofia, antropologia, arqueologia, mitologia, religião, tecnologia, ciência, química, física, biologia e etc. Clique no link que está na descrição e no primeiro comentário e entre no grupo para ter maiores informações. Os dados e as informações estão na descrição e no primeiro comentário. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.